Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com o Luiz, com o nosso amigo Luiz, para mais uma semana de conversa sobre qual que é aí o papo, Luiz? O Hoje despertar vai da ser, consciência. hoje a gente vai falar sobre um gráfico aqui que faz uma diferença. As pessoas todas querem ganhar mais dinheiro, ter um bom salário, ter um monte de coisa, mas ninguém se atenta para uma coisa: para você conseguir, você precisa de poder pessoal. O seu resultado, o seu sucesso depende do seu poder pessoal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bem, e antes da gente entrar de cabeça aí, já sabem, o likezinho consignado, já deixa o like aí no vídeo agora que está começando a assistir. Lá no final, se você não gostar do que aprendeu aqui, você tira o like, mas eu tenho certeza que o like vai continuar. Então já compartilha com quem você sabe que vai gostar desse assunto, já dá o like e bora encher a cachola dessa gente aí de mais conhecimento, Luiz. E uma coisa que eu falo muito, Amanda, nos meus vídeos, é exercer o poder. Uma coisa que eu acredito muito: o nosso fluxo de saída determina o nosso fluxo de entrada. Então, vamos lá, compartilha esse vídeo, assiste o vídeo para você confirmar o seu like consignado, como a Amanda fala, e no final compartilha. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Se fez para sua vida, compartilha pelo menos com uma pessoa, e com certeza isso vai trazer grandes benefícios a outras pessoas além de você próprio. Muito legal, muito legal. E esse assunto que a gente vai conversar hoje é de muito interesse meu. Eu gosto demais quando o Luiz fala sobre isso, né? Sobre a questão da aptidão e da atitude e como isso influencia nos nossos resultados, porque a gente sabe disso, mas a gente não pratica isso. Então, quanto mais a gente colocar isso na nossa cabeça, quanto mais ouvir isso, mais habituado estará a esse assunto e mais fácil de aplicar isso na prática. Então, bora lá, Luiz. Pode mandar para a gente que estamos pronto aqui. Então tá, vamos lá. Existe uma base, porque eu gosto muito de escrever. E então eu costumo fazer um gráfico. O gráfico é esse daqui, ó, gente. Dá para ver aí? Dá, Dá né? sim. Uhum. O que seria sucesso e resultado, ele vai vir a ser igual ao seu poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal nada mais é do que a sua aptidão em poder fazer alguma coisa, somada à sua atitude em fazer alguma coisa. E aí eu tenho um gráfico aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar minha caneta aqui. E aí eu tenho um gráfico aqui. O que seria? A nossa aptidão é essa seta, tá bom? Aí depois a gente vai para nossa atitude, que é essa outra seta, e aí você vai ter essa outra seta aqui. Peraí, senão eu subo na câmera. Essa outra aqui, que é o resultado. Então, quer dizer, o resultado e o sucesso, ele depende do poder pessoal. O poder pessoal é baseado na sua aptidão em fazer alguma coisa, mais a atitude em fazer essa atividade. Por isso que ele está representado no gráfico. A atividade mais a aptidão. Por que eu faço esse gráfico? Vamos dizer que você é uma pessoa muito boa em fazer alguma coisa. Nessa escala aqui, vamos imaginar que você é 10, você tem muita aptidão, você sabe muito fazer alguma coisa. Só que você, de repente, na escala de atitude, tem pouca atitude em fazer, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho bastante aptidão, mas eu tenho pouca atitude, ó, olha aqui, ó, na seta do resultado. Vai ficar como? Pingo. Ou ao contrário, vamos dizer que você tenha muita atitude, você quer muito fazer as coisas, você corre atrás de fazer muitas coisas, mas de repente você é uma pessoa que tem pouco conhecimento. Se a gente for seguir a mesma metodologia, a gente vai continuar aqui, ó, com pouco resultado. Então, qual é o interessante? Você estudar, se estruturar e buscar conhecimento, ter bastante aptidão em alguma coisa e, consequentemente, colocar tudo isso em prática. Sempre passando o seu conhecimento, replicando, postando, se esforçando, ter atitude em exercer a sua aptidão. Com certeza, se você for fazer seguir o mesmo gráfico,
olha aqui, ó, a gente vai estar bem lá, a gente vai ter bastante resultado. Isso é o princípio básico, para que as pessoas entendam e tenham isso de uma forma mais clara na mente. Porque é como as pessoas falam. Aquelas TVs antigas, Amanda, velhas, que existiam de tubo, eu não sei quantos de vocês conhecem, os que não conhecem, dá um Google aí, TVs antigas de tubo, que você vai entender o que eu estou falando. Aí você, de repente, é uma TV daquela, de tubo, antiga, preta e branca, né? Mas você se acha uma TV, sei lá, de 90 polegadas, tela plana, Smart TV, com tudo que tem de melhor. Não dá para comparar. Como que você vai querer ter o valor pessoal de uma TV dessa, com muito mais tecnologia, se você ainda é uma TV preta e branca, uma TV pequena, uma TV antiga, de tubo? Então, isso é o que faz a pessoa ter mais ou menos, que a nossa mente, tudo que a gente fala, aí vem através de imagens, né, Amanda? Então, quando eu coloco esses exemplos, fica mais fácil para que a pessoa desenhe isso e fique mais entendível o que eu estou querendo explicar. Então, aonde que está o grande problema da grande maioria? Achar que elas querem ter resultados, mas elas não levam em conta qual é o meu poder pessoal, né? No que eu sou bom? O que eu estou fazendo para que isso me retorne? O dinheiro existe, o dinheiro está aí, só que ele está na mão de outras pessoas. E ninguém vai chegar simplesmente para você e falar assim, eu estou aqui com, sei lá, 10 mil, 100 mil reais parado, eu vou dar para você. Não, as pessoas vão trocar esse dinheiro que ela tem por algo que você vai oferecer. E isso que você vai oferecer nada mais é do que o seu poder pessoal, a sua aptidão, né? Aquilo que você realmente é bom, juntamente com a sua atitude em divulgar isso, em explicar isso, ou exercer isso, caso você seja uma pessoa do CLT, né? Porque quantos profissionais que eu conheço que trabalham em grandes multinacionais são pessoas muito qualificadas, mas elas não têm muita atitude dentro do centro social que ela trabalha, ela não demonstra toda a sua capacidade. Então, a falta de atitude, por isso que tem aquele gráfico, né? Não adianta você ter muita aptidão e pouca atitude, o resultado vai ser pequeno, ou tão pouco você ter muita atitude e não ter nenhuma qualificação, também o resultado vai ser pouco. Isso é a combinação das duas coisas. E o poder pessoal nada mais é do que a sua aptidão colocada em atitude. Muito legal, Luiz, adorei. E sabe o que é mais legal? O que eu estava pensando enquanto você estava falando agora no final? O mais legal disso tudo é que as duas são fabricáveis, né? São moldáveis. Exatamente. Ou seja, o teu resultado é completamente. Você tem completo poder sobre o teu resultado. Porque você tem Exato. poder sobre a tua aptidão e tem poder sobre a tua atitude. Então você consegue aumentar as duas e aumentar o teu resultado. Maravilha, isso daí é muito bom. E aí, deve ter um monte de crença limitante nas pessoas que estão assistindo, e você que está assistindo falando assim, mas eu não sou boa nisso. E aí eu sempre falo assim, a gente não nasceu sabendo tudo, não. A gente aprende. As pessoas nasceram para aprender. Então, a questão da aptidão, mas tem gente que tem mais facilidade nisso, tem gente que tem mais facilidade naquilo. Pode até ser, se bem que eu particularmente não acredito muito nisso, porque isso vai depender do meio onde ela foi criada, tal, desde criança, que gerou essa aptidão maior nela. Mas o que é isso? Ela foi exposta provavelmente mais vezes àquilo e ficou melhor do que outras pessoas. Ou seja, se você se dispor a se expor a mesma quantidade de vezes, ao mesmo conhecimento que ela, muito provavelmente você vai se tornar muito bom. Não é uma questão de ter nascido com dom ou não, é uma questão de você querer o teu resultado diferente. Foi mais ou menos isso que eu entendi aí do que você falou. Basicamente é isso, mas tem uma coisa que eu vou ser contraditório ao que você disse. Qual é a pretensão hoje em dia, principalmente hoje em dia, porque eu vou dar um exemplo.
Antigamente a gente ouvia falar muito de depressão, Amanda. Imagine na época dos nossos avós ou dos nossos pais. Eu não lembro da minha mãe ou as minhas tias comentarem muito sobre pessoas que sofriam de ansiedade ou de depressão. Você era comum esse assunto quando você era criança? Você se recorda disso? Embora você seja muito mais nova do que eu, não. Tinha Eu vou dar casos, um mas exemplo. não era comum. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas de repente trabalhavam na roça, que era o trabalho que mais tinha, né? Ou o comércio ele era muito pouco, não tinha tanto comércio quanto tem hoje em dia. Era mais o trabalho braçal mesmo na produção de produtos na roça, na terra. Aí vamos dizer que uma pessoa, por acaso, começasse a passar por uma crise de identidade e a pessoa levantasse e falasse assim: ai, eu não estou gostando da minha vida, ai, ter que ir para aquela roça novamente. A pessoa até poderia pensar isso, mas sabe qual que era a atitude da pessoa? Ah, não tem o que fazer, eu tenho que ir para a roça mesmo, pronto, acabou. Então, as pessoas não ficavam se questionando. Ou outra coisa, ansiedade. Porque, igual eu sempre falo, né, Amanda? Existe a depressão, o estresse e a ansiedade. Tudo isso ele é dividido num tempo cronológico que a gente usa como base, que é depressão, lembrança do passado. Ninguém fica depressivo por achar que vai sofrer alguma coisa no futuro. Isso é ansiedade. Quando você fica muito ligado no que pode acontecer, no que vai dar errado, o que eu não vou conseguir fazer, quanta tarefa eu tenho para fazer, então isso é futuro, então você gera ansiedade. Então a depressão ela é baseada em fatos do passado, em coisas que você não resolveu e fica com isso martelando em você. A ansiedade são coisas que você anseia em fazer, fica ansioso por um futuro, e o estresse, que é aquilo que você está fazendo no momento atual de uma forma muito desgastante ou de uma forma errada que te causa muito cansaço, que é o estresse. Nada mais do que isso. E com isso, Amanda, hoje em dia, você tendo essa percepção e entendendo esses três fatores, né? O que leva a esse estado de estafa ou de ansiedade mental, junto com o que você pode fazer, remetido àquilo que você acabou de falar, que é tudo isso você pode aprender. Mas, como a gente hoje fala muito sobre liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de horário, aí a gente se remete, se você quer liberdade, não é aonde você cresceu ou o meio que você está que vai te impulsionar para algo melhor, porque senão você também está preso a alguma coisa, ou seja, se eu não tiver um ambiente melhor, eu não vou conseguir progredir. E aí você fica ansioso em estar num ambiente melhor, sacrificando o que você vive agora, vivendo de uma forma infeliz, para que no futuro, quando você tiver uma situação melhor, num ambiente melhor, você consiga progredir. Então, quando você se liberta desse tipo de pensamento, não é o ambiente que te segura, não é o que você está fazendo que te segura. Se você tem aptidão em fazer alguma coisa, e aptidão, Amanda, é uma coisa com a qual a gente nasce. Mas eu não tenho aptidão por nada. Muito bem. Qual assunto você mais pesquisa na internet? Sobre qual tema você mais gosta de ler, de se informar e de saber? Aí está uma aptidão sua. Mas de repente eu sou engenheiro e tenho uma outra coisa, gosto de uma outra coisa. E eu não gosto de ser engenheiro, eu não gosto de ser médico. Ok. E qual seria a profissão que você faria ou exerceria pelo resto da vida que te traria alegria? Profissão. Porque também, dentro disso, Amanda, a gente pode entrar dentro de uma tríade, que é o talento, mais a sua remuneração pelo que você ganha e aonde aplicar isso. Se você gosta muito de fazer uma coisa, você tem muito aptidão ou você gosta muito de fazer uma coisa, e você pode aplicar isso de vez em quando, isso não te dá renda, isso é hobby, não é aptidão.
Você tem que se basear naquilo que você gosta de fazer, que você possa monetizar. E se você se imaginar fazendo isso, talvez você vai se sentir tão liberto, tão confortável, e aí está a sua aptidão que muitas vezes você nunca parou para pensar. E as escolas não ensinam isso para a gente, tá bom, Amanda? Não tem escola que ensina isso. A escola ensina você a ser uma pessoa mediana. Tem muitas pessoas que vão contra essa minha linha de raciocínio, mas eu defendo isso porque eu acredito nisso. Porque se você é uma pessoa que gosta muito de português, mas você é uma pessoa que tem poucas notas em matemática, a escola, o sistema de ensino, não te ensina cada vez mais você ser melhor em escrita. A escola faz com que você suba a sua média da matemática que você não gosta, se tornando médio, mediano. E a descrição, para quem tiver dúvida e quiser procurar, a descrição para médio mediano é medíocre. Então, você se torna médio e medíocre em todas as matérias para que você saia formado para uma rotina de trabalho e muitas vezes visando só o resultado, esquecendo do poder pessoal, e você vai viver o resto da vida procurando o resultado sem se ficar atento para o seu poder pessoal, e você acaba sendo uma pessoa frustrada, desgostosa. Por isso que você tem trauma de ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo. Então você se delimita a seguir ao sistema e não se olhar para si. Por isso que eu falo tanto do despertar da consciência, né, mano? Bastante informação aí para a gente absorver. E assim, uma coisa que você falou que eu vou buscar aqui de novo é do ambiente, né? Eu acredito muito que assim, quem faz o ambiente é a gente. Exato. Tem vezes que, né, quando é possível você mudar de ambiente, ótimo, mude. Que realmente ele tem um impacto gigantesco na tua vida. Porém, tem vezes que você não tem como mudar o ambiente onde você está hoje, mas o ambiente externo, mas você consegue mudar o interno. Você consegue moldar o teu próprio ambiente, o microambiente, para conseguir que isso não impacte negativamente na sua vida. E aí, com isso, você consegue muitas vezes ter mais atitude, que pode ser que seja o que está faltando ali para ter maior resultado, né? A atitude em fazer acontecer. Porque o ambiente onde você está, ele te segura, assim como te ancora de uma forma negativa, né? Então, o ambiente é algo que você pode moldar internamente, o teu microambiente, para te ajudar nessa questão do poder pessoal. E a aptidão, né, o conhecimento, então vamos dizer assim, que é para aumentar, melhorar a aptidão, é algo que você pode buscar por conta, né? Livro. Hoje, eu sempre falo assim, hoje as pessoas não têm desculpa para não aprender. Pode até ser lá que na época que eu estava no ensino médio, a gente não tinha nem internet, né? No ensino fundamental, que não tinha nem internet, né? Agora eu vou abrir a idade aqui. Parece uma coisa absurda hoje pensar que eu cresci numa época que não tinha internet, mas eu não tinha internet quando eu estava no ensino fundamental. E não a gente tinha que procurar tipo em Barça, em Atlas, aquelas coisas assim, fazer pesquisa e na biblioteca. Hoje em dia, se der um Google, você aprende qualquer coisa. Tem, né, os livros aí estão disponíveis para quem quiser. Livro na internet, audiobook no YouTube. Você não tem desculpa para não melhorar a tua aptidão. E você consegue moldar a tua atitude conforme o teu ambiente. Então, de novo, o resultado é fruto somente de você fazer acontecer. Se o teu resultado hoje não tá bom, a única responsabilidade, o único responsável é você mesmo, porque não tá fazendo o negócio acontecer. E sabe o que é interessante, Amanda, você falando isso? Eu sou da década de 68, eu tenho 55 anos, então eu consegui sobreviver durante esses anos, e eu passei, você é muito mais jovem do que eu, mas eu passei por toda essa escalada, né, essa mudança. E uma coisa, qual que é a intenção principal de tudo que você faz aqui na internet, tudo que eu faço lá no meu canal, é trazer consciência para as pessoas, porque a gente, eu já falei isso, eu acho que com você, se eu não me engano, falei sim em um vídeo que eu falei dos 4 estágios de inconsciência e tudo mais, eu falei, tem um vídeo desse no seu canal. Qual é a maioria,
a maior... A maioria das pessoas mais velhas, as quais eu me encaixo, em uma certa etapa da vida, anseia em ter. Como eu gostaria de voltar a ter 20 anos e saber o que eu sei hoje. Antigamente, a busca pela informação, como você acabou de dizer, era muito difícil. E hoje, todo esse acesso, esse trabalho que você faz fantástico, que tanto no seu canal aqui no Instagram, como aqui no YouTube, quanto o seu canal do Instagram, que você sabe que eu sempre curto, não é por você ser uma mulher bonita, não é isso, porque eu já ultrapassei isso, igual eu falo. A gente, quando é mais novo, a gente se ilude muito com a aparência e esquece do conteúdo. Hoje, para mim, o conteúdo tem muito mais valor, porque tudo que nós temos hoje visual, eu já não tenho mais tanto, mas tudo que você hoje tem visual, que de repente pode chamar a atenção das pessoas, consequentemente, ela vai ter seu tempo de vida útil. E o importante é o que fica além disso, né, Amanda? E as pessoas, elas com tanto conteúdo para poder absorver, elas ficam perdendo tempo, que é uma coisa preciosa. Gente, se você fosse a pessoa mais bilionária do planeta Terra, se você quiser comprar um segundo a mais de vida, você não tem como comprar. Então, gente, use o seu tempo, que isso é o maior tesouro, isso é o bem mais precioso. É igual eu já ouvi uma pessoa falar para mim, inclusive outro dia no atendimento, ela falou para mim: Luiz, eu agradeço demais toda a dedicação que você oferece, porque o tempo que você despende com outra pessoa é algo irreparável. É uma conta que é só de menos, ela nunca é demais. Então, quando a pessoa reconhece que o seu tempo, o tempo que nós estamos investindo aqui em trazer informação para as pessoas que são mais novas, ou até mesmo da minha idade, porque, assim, nunca a gente é velho demais ou a gente é muito novo. E tem pessoas que se prendem por isso, viu, Amanda? Ah, eu não vou mais tentar mais nada na minha vida é desse jeito mesmo, eu já não tenho mais idade para isso. Ou a pessoa vai dizer assim: ah, não, isso, aí mais, um pouco mais para frente da minha vida eu vejo, agora eu quero curtir, eu sou muito novo para pensar nisso. E não é, gente, a vida passa muito rápido. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, Amanda, é isso aqui que eu até escrevi aqui. Só gaste energia com aquilo que você pode mudar. Porque o que você não pode mudar, cara, não perde seu tempo, passa a vez, sabe? Uma pessoa do seu convívio que é fofoqueiro, um chefe que é muito chato, pessoas que tem no seu convívio que, sabe, te irrita, ou um dia que você quer sair, por acaso está chovendo, você vai gastar energia ficando bravo e enraivecido a troco do que? Você não tem controle de nada que está externamente. E aí volto para aquilo que a Amanda acabou de falar. A atitude, junto com a aptidão, ainda bem que hoje em dia são todas coisas que você pode aprender a partir do momento que você queira realmente mudar. E eu tenho uma coisa que eu deixo bem claro. Não acredite, eu pelo menos atesto isso embaixo, que se você começar hoje, você vai ter resultado daqui a um mês. Você não vai ter. Já tenha bastante consciência disso. Isso é uma escala. Você pode ir melhorando ao passar do tempo. Mas antes de 2, 3 anos investido, você não vai ter resultado. E não é para te frustrar, não. É para deixar as coisas bem claras para você, não começar agora lendo 500 livros. Cara, você não gosta de ler, vou começar a ler. Ler o que? Ah, vou ler qualquer livro. Não. Lê alguma coisa que está voltado àquilo que você gosta. Hoje em dia, como a Amanda falou, audiobook, cara. Ah, eu não gosto de ter preguiça. Cara, pesquisa um tema sobre um assunto que você gosta, procura um audiobook, coloca um fone, em vez de você ficar ouvindo músicas ou coisas que não vão te levar a lugar nenhum, cara, vai absorver conteúdo. Isso com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. Se em algum momento você achar que existe alguma coisa relevante naquilo que eu estou falando e naquilo que a Amanda apresenta aqui toda semana, por que você acha que isso acontece? Você acha que simplesmente a gente leu um livrinho ou assistiu um videozinho e mudou? Isso requer a atitude em buscar aptidão, procurar, absorver conteúdo para poder depois transbordar e compartilhar com quem ainda
não tem acesso a isso ou ainda não conhecia esse assunto. E outra coisa também é não se iludir, né, Luiz? Não se iludir com o que você vê na internet. Eu vejo muitas pessoas falando assim: nossa, da noite para o dia o cara ficou milionário, da noite para o dia ele chegou aqui na internet e ficou milionário. Deve ter um ou outro caso no meio de milhares que isso acontece, mas a grande maioria, tipo, o restante dos milhares, os caras trabalharam e batalharam por anos que não mostra, entendeu? Não é o que está mostrando agora. É o bastidor de antes, a vida que ele teve antes de chegar ali, que as pessoas não veem ou não querem ver, né? Elas colocam um véu ali que elas não querem ver, que precisa atitude, precisa dedicação, precisa começar, precisa fazer o negócio acontecer. E continuar, que é o mais importante, como o Luiz falou, não é assim questão de um mês, uma semana, um mês, um ano. Você precisa continuar, ter consistência. E nesse processo vai se melhorando, melhorando o ambiente ao teu redor, melhorando as escolhas que você faz, as pessoas que tem perto, e cada vez vai ficar mais fácil. A gente sabe disso até mesmo pelo nosso próprio grupo, né, Luiz? A gente tem um grupo de profissionais que a gente se ajuda demais, demais. A gente pega um na mão do outro, às vezes dá uns tapas na bunda, dá uns peteleco um no outro, que é para sacudir, que é o quê? É o ambiente que a gente falou, ó, a gente quer pessoas muito boas ao nosso redor. Então, vamos se juntar com pessoas que vão ajudar a gente no nosso processo. Ah, tá arrastando para baixo, como já aconteceu. Não, estamos tendo que arrastar, tá tendo que arrastar. Calma, peraí, vamos conversar à parte com essa pessoa, vamos ajudar de outra forma, mas nesse momento aqui, para esse ambiente, para esse objetivo, nós vamos precisar filtrar. E isso é muito importante. A atitude também é nas escolhas que você faz. E até ouvi uma frase hoje que estava falando, assim, o cara falava que quanto mais você conhece, mais autoconhecimento você tem, mais apto, né, com mais a clareza você tem, mais pessoas vão ficando pelo caminho. Por quê? As próprias pessoas vão se afastando de você porque não estão no mesmo ritmo que você tá. Isso não é de todo ruim. Você precisa estar ciente de que algumas coisas vão ficar pelo caminho e outras vão começar a aparecer. É mais ou menos assim, né? Você tem que tirar a caneta ali do estojo para ter espaço para colocar uma caneta nova. A caneta que não tá vazia, acabou, aquela bateria, aquela pilha que acabou, você tem que tirar para colocar uma nova. Então, isso é tudo na vida. Se o conhecimento que está ali, que você está aprendendo algo que não vai te levar para nenhum lugar, para que continuar? Para quê? Não, dá um tempo. Aí, que nem o Luiz falou, é hobby ou é algo que vai te trazer resultado? Então, diminui o tempo do hobby, aumenta a quantidade de resultado. Eu sei, Luiz, só para continuar aqui o que eu estou falando, que eu fiz isso com os livros. Eu sempre gostei muito de fantasia, de livros de fantasia, de histórias e tudo mais. Sempre gostei. Eu sempre li muito, muito. Faz anos e anos e anos, décadas que eu leio muito. Só que o que estava acontecendo? Eu estava lendo poucos livros que iam me trazer resultados e muitos livros de fantasia. Eu falei, opa, peraí, vou ter que começar a virar essa balança. A balança não tá regulada. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a diminuir os livros de fantasia e aumentar os livros de aptidão. Hoje, eu não lembro quando foi a última vez que eu li um livro que não seja algo que vai me trazer algum resultado. Por quê? Porque o foco, a atitude hoje é para melhorar os meus resultados. Então, eu preciso ter consciência de onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu abri mão de um hobby temporariamente, isso não quer dizer que eu vou passar o resto da minha vida sem ler um livro de fantasia, mas temporariamente eu decidi abrir mão disso para um resultado ser maior. No começo, a gente chama isso de 80-20, né, Amanda? É como o lançamento de um foguete, né? Imagine quanta energia que um foguete precisa dispor, porque ele precisa de tanto combustível para poder ter força de decolar. Assim que ele está lá em cima, que ele rompeu a nossa atmosfera, que ele não tem mais essa gravidade que o atrapalhe, ele precisa de muito pouca energia para ele se locomover. E na vida é igual, né? No começo, a gente tem que deixar algumas coisas de lado, infelizmente, mas é por um período pequeno. Você vai ter que gastar muita energia, investir muito tempo
para poder se aprimorar naquilo que você gosta, e isso você está gastando 80% do seu tempo, da sua energia, com muito pouco resultado. Mas quanto antes você espera, sem ansiedade, ai, quando que eu vou ficar? Não, não. Vai gradualmente. E quando você menos espera, você já está no 20-80. Você está aplicando 20% de esforço e tendo 80% de resultado. Duas coisas para fechar o vídeo, Amanda. Eu acredito que a nossa vida é como um trem, né? E as pessoas com quais a gente vai encontrar durante a vida são as estações. Quando o trem tem um destino, não é por causa de uma estação que ele vai ficar ali parado, né? Ele vai continuar. Ou seja, quem estiver naquela estação que quiser ir comigo no mesmo trajeto, opa, entra no trem porque ele está indo, a estação vai ficar para trás. Mas o trem, a nossa intenção é alguma coisa que vai sempre adiante. E vai ficar pessoas durante esse período. E está tudo bem, sabe? Eu sempre foco e falo, a pessoa mais importante em toda a nossa vida vai ser sempre nós mesmos. Nós somos, para alguns é uma bênção, para outros um castigo. Para mim, eu me encaixo como uma bênção. Eu vou ser minha eterna companhia durante toda a minha longa existência. Então, cara, se não fizer por mim, não vai ter ninguém que vai fazer. Além de toda a experiência que a gente teve durante a vida, né, Amanda? Que a gente sabe, né? E que talvez isso seja um assunto para um outro vídeo aí, que você sabe muito bem qual é. E o dia que, de repente, tiver um espaço na sua agenda e você quiser que eu conte, eu falo sobre isso. É Com importante. certeza. Não se esqueçam, meninos e meninas, jovens e adultos, da porta para fora, você tem comparsa. Infelizmente, os seus amigos estão da porta para dentro. Porque quando der uma merda, são os que estão da porta para dentro que vão correr com você. Os da porta para fora podem até ter feito a merda junto com você, mas cada um pensa em si. Então, levem isso e gravem isso, isso é muito importante. Maravilha, adorei, é isso aí, Luiz. Com certeza vamos contar essa história aí, com certeza tem que ter aqui no canal, contando essa experiência que vai ajudar muita gente a abrir a visão aí também e mudar algumas atitudes, né? Obrigada, Luiz, por mais essa semana estar aqui Imagina. comigo. Eu adorei o vídeo, adorei conversar sobre isso. A Espero que você... última coisa, se você tiver hoje num emprego que você não gosta, seja o melhor que você puder nesse emprego. Mas todo dia quando você levantar, não levanta reclamando. Vai para esse emprego pensando no seguinte: esse emprego é o agente financiador para poder pagar aquilo aonde eu quero chegar. Então, usa a insatisfação de estar indo trabalhar como motivação para poder ter o dinheiro para pagar um curso, uma faculdade, ou seja lá o que você queira, para poder você chegar aonde você quer. Então, não reclame daquilo que você tem hoje. Use isso como um agente potencializador para a sua vida, ou financiador. Muito bom, muito bom. Finalizar aí com chave de ouro, adorei. Se você também gostou, tenho certeza que o joinha que você colocou lá no começo vai continuar aqui. Comenta aqui embaixo o que você aprendeu de mais valioso. Segue o Luiz nas redes sociais, me segue também, se inscreve aqui no canal, os contatos vão estar todos aqui na descrição. Comenta pra gente quais os próximos assuntos que vocês querem ver aí e vamos junto nessa para o despertar da consciência, que é ajudar a gente mesmo em primeiro lugar, que é a pessoa mais importante da nossa vida, e com isso ajudar as pessoas ao nosso redor. É isso. Muito obrigada, Obrigado Luiz. E compartilhe o vídeo, hein, pessoal. Não se esqueça disso, que isso é uma coisa importante, tá bom? Maravilha. Até semana que vem. Beijo. Até.